Olá, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Geteschi. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo, esse bate-papo aqui no canal. Há algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa num grupo do Facebook perguntando quais eram os principais desafios ou as principais dificuldades dos colegas massoterapeutas. E uma das maiores dificuldades foi a questão de fazer com que ele consiga realizar uma respiração lenta e profunda e vá assim relaxando. Existem algumas ações importantes que, se você fizer, se você executar, todos os seus problemas com o cliente agitado que não para de falar e não para de se mexer estarão resolvidas. E eu vou te falar quais são essas ações passo a passo. Mas eu quero te contar uma história para você entender como é essa situação. Se você já passou por isso, você vai se identificar. E se você ainda não passou por uma situação assim, presta bem atenção nessa história que eu vou te contar, que pode ser que você passe por uma situação assim. Certa vez, um paciente chegou muito agitado para ser atendido. Não parava de falar, estava literalmente raivoso, enfurecido. Mas o que aconteceu para ele chegar desse jeito, desse estado, para ser atendido numa sessão de massagem relaxante? O fato é que, quando ele estava chegando na frente do ambiente, na frente do prédio, para estacionar o carro, tinha um outro veículo na frente dele, dando sinal de que ia entrar na pista. Então, o que esse cliente fez? Ele parou o carro, deu seta para a direita, avisando que iria estacionar na vaga. Então, o motorista do carro da frente ficou uns 5 minutos sinalizando e não saía. Até que o carro que estava atrás desse cliente, no meio da pista, buzinou para ele e ele teve que seguir em frente. Por quê? Porque ele estava trancando a pista, obstruindo a rua. E isso fez com que ele ficasse muito nervoso, muito estressado mesmo. Ele teve que estacionar o carro a 2 quarteirões da onde seria atendido, andar a pé, sendo que ainda estava chovendo. Então, você imagina aí como estava a expressão dele e o tom de voz quando ele adentrou a sala para ser atendido. Ele gesticulava muito, a respiração estava ofegante, a expressão estava muito carregada de raiva mesmo. O que acontece quando uma situação assim é desencadeada? O corpo despeja uma série de hormônios, entre eles adrenalina, noradrenalina, que faz com que aumente o batimento, o sangue flua mais rápido na circulação. Só que isso leva a um estado de alerta, de tensão, de aceleração inclusive dos pensamentos. E ele estava desse jeito, estressado, raivoso, gesticulando muito. Era impossível de levá-lo a um estado de relaxamento imediatamente após ele ter chego. Então, qual foi o procedimento? O que foi preciso fazer para que essa pessoa relaxasse, fosse baixando seu batimento, diminuísse o tom de voz, sentasse e se acalmasse? Eu fui conversando com ele, perguntando o que é que tinha acontecido, imaginando com ele quais seriam as hipóteses que fizeram esse motorista não sair daquele lugar, dar sinal e não sair. Porque na cabeça dele, a hora que o motorista da frente sinalizou, ele teria que ter saído. Ele estava inconformado com isso, falou, poxa, o cara falou que ia e não foi, e eu fiquei esperando e ainda fui chamado a atenção. De repente, você também no trânsito pode ter passado por uma situação e se sentiu na mesma questão desse meu cliente. Ele não foi atendido e ainda recebeu uma chamada de atenção pelo carro que vinha atrás dele. O fato é que, ao ir conversando, baixando o meu tom de voz, oferecendo um copo d'água, conversando, fomos entrando em um nível de relaxamento. Eu fui conseguindo acalmar essa pessoa ao ponto de que, antes de iniciar a sessão, estávamos os dois rindo, bastante tranquilos em relação a tudo o que tinha acontecido. Porque é algo normal e poderia estar acontecendo a mesma coisa com ele, poderia estar acontecendo alguma coisa grave, importante com a pessoa da frente que ela não conseguiu terminar a sua ação, que foi sair com o carro dali. Então, quando ele se colocou no lugar daquela pessoa que poderia estar acontecendo alguma coisa estranha ou alheia à vontade dele, ele começou a se acalmar. Pois se acontecesse comigo, eu tivesse que continuar estacionado aqui. Aí ele foi se acalmando e no final deu tudo certo
para iniciar a sessão de atendimento. E você não imagina como ele acordou depois da sessão. Parecia outra pessoa. Então, é preciso você entender que quando situações assim acontecerem, a pessoa não irá relaxar de imediato. É preciso criar uma circunstância para que ela vá se acalmando, puxar assunto sobre outras coisas, ir conversando, buscar a calma e o equilíbrio. Só assim vai ser possível realizar um bom trabalho. Por quê? Se isso não acontecer, com a descarga mental de pensamentos estressantes e negativos que ele tem, mesmo que ele deite na maca, que ele relaxe, a mente dele vai continuar buscando uma explicação por que é que o outro motorista deu o sinal e não saiu. Por que é que ele disse que ia fazer e não fez. Normalmente, quando uma ação fica pela metade, nosso cérebro busca completar aquela informação. A nossa mente não se conforma com informações pela metade. Ela sempre quer buscar uma justificativa. Foi onde eu pedi para ele se colocar no lugar daquela pessoa e se estivesse acontecendo alguma coisa mais grave com ela que impedia dele terminar aquilo que ele estava fazendo, que era sair com o carro e deixar a vaga livre para ele. Foi assim que a gente conseguiu completar essa lacuna no cérebro dele e a calma veio a partir dali. Mas tem um outro lado nessa história. Se o terapeuta é ansioso, fala muito, é agitado, ele também interfere nesse campo de energia vibracional do seu consultório, da sua clínica, do seu espaço. Ou seja, o cliente já interpreta, puxa, eu vou lá naquela pessoa, ele não para de falar, ele não relaxa, ele é muito agitado, ela é muito agitada. Tem dessas situações também do lado do terapeuta. Então é preciso entender que existe sim o lado do profissional e existe o lado do paciente. Muitas pessoas que me fizeram essa pergunta, professor, como fazer então uma pessoa relaxar? Como fazer uma pessoa desligar, parar de usar o telefone, parar de usar o tablet, parar de se comunicar com o mundo externo para poder relaxar? Isso é um grande desafio para o profissional. Para que isso se desenvolva, você precisa seguir alguns passos. E isso eu chamo de ritual, ou seja, o passo a passo do que você precisa fazer, do início ao fim do trabalho, para que o seu cliente realmente desligue, para que ele entenda que é importante estar ali e para que ele siga as regras de atendimento. Eu vou colocar aqui para você 3 passos que vão fazer com que o seu cliente relaxe, durma, desligue, como está escrito aqui, desligue o seu cliente. Como que você vai fazer isso então? A primeira coisa que você precisa fazer é preparar o ambiente. Vamos colocar aqui, preparar o ambiente, ou seja, você já tem que saber que tipo de música é específica para uma sessão de relaxamento, por exemplo. Você já precisa esperar o seu cliente com essa música rodando. Por quê? Como existe o estímulo auditivo, que vai fazer com que neuroreceptores captem esse som como um som que acalma e que relaxa, e já vai preparando uma série de hormônios que vão ajudar nesse relaxamento. Então, quando o cliente chega, quando o cliente entra na sua sala ou até mesmo na sala de espera, o interessante é já ter um som ambiente para ir baixando a frequência dele, diminuindo o batimento cardíaco, melhorando a condição de respiração. Então você vai preparar esse ambiente, cuidando com a música, que tipo de som você deixa ambiente ali, para que ele já vá captando essa integração dele com o novo ambiente. Vai conversar com ele e pedir para que deixe o telefone no modo avião ou desligue. Mas caso essa pessoa seja muito agitada e diga, por exemplo, eu estou esperando uma ligação muito importante. Você pode falar o seguinte para ela: faz uma gentileza para você, deixa um aviso para a pessoa que você retorna a ligação em 40 minutos, em 1 hora. Coloca no seu status que você está offline. Ou seja, prepare o seu corpo e a sua mente para estar com você nesse momento. Afinal de contas, você está investindo tempo para relaxar. Então aproveite este momento. O passo 2 que você vai realizar depois que ele já tiver desligado o telefone é fazer a harmonização ou a entrada dele num estado de relaxamento mental. Como é que você faz isso? Você vai dar sugestões para ele. Por exemplo, uma sugestão para que ele ative a imaginação. O
que você gosta de fazer que te traz relaxamento, que te traz alegria? E ele vai pensar em algo que o deixa feliz, que o deixa alegre. Portanto, o passo 2 é a harmonização. Vamos colocar aqui, ó. Então, nessa harmonização é onde você vai sugerir para ele estados mentais, lembranças de lugares ou situações que remetam à calma. Eu já tive paciente que lembrou que gostava de pedalar. Eu já tive pessoas lembrando de pescaria, de ficar assistindo filme com o namorado, com a namorada, de um passeio com a família, de imaginar um pôr do sol da janela de casa. Então, o que é que você precisa para desligar esta pessoa do mundo real? Levar ela para uma imaginação de coisas boas, de situações felizes. E você pode fazer isso. Você pode levar a mente dela até lá através dessas sugestões. Mas você precisa entender que isso é um ritual. Uma das coisas que eu não concordo, que eu acho um erro de colocar nos posts é colocar assim: para relaxar, tente não pensar em nada. Você fecha o seu olho aí agora e tente não pensar em nada para você ver o que vai acontecer. Quando você fecha o seu olho, a visão, que é um dos captadores dos estímulos de fora, deixa de existir. Então o seu cérebro tem uma enxurrada de mensagens de outras áreas, inclusive do subconsciente. São situações que vão brigar pela atenção, já que a visão não está mais atuando. Então, quando você fala para uma pessoa, tente não pensar em nada, isso não vai acontecer. Não tem foco, a cabeça fica divagando, a mente fica correndo de um lado para o outro e você não se concentra em pensamento nenhum. Se você não se concentra, o seu cliente também não se concentra. Então, tentar não pensar em nada não é válido, não funciona, não use mais isso. Ao contrário, use alguma coisa que dê alegria, prazer, felicidade para ele, gerar uma lembrança, buscar uma situação vivenciada, ou seja, fazer a harmonização. É isso que eu estou te falando. Peça para ele lembrar de uma situação de alegria, felicidade, bem-estar. Todas essas circunstâncias vão gerar neurohormônios, vão ativar neuroreceptores e neurotransmissores muito específicos para que a pessoa, ao imaginar, se veja naquela situação. E aí ela vai conseguir se concentrar nesse foco e você vai conseguir trabalhar com muito mais tranquilidade. E o passo 3 é o desenvolvimento desse ritual, dessa sessão propriamente dito. Vamos colocar aqui para você então. E esse desenvolvimento, então, diz respeito às manobras, às sequências, à direção dos movimentos, intensidade, duração. Então você precisa entender que para haver um relaxamento é preciso que o seu cliente passe por todas essas fases aqui. Quando você consegue envolver essa pessoa em uma situação, fatalmente vai acontecer dele desligar a atenção do mundo externo e trazer a atenção dele para o que você está falando, para o que você está sugerindo. Você pode ajudar a quebrar esse estresse, essa tensão, usando um chazinho, usando um copo d'água, um copinho de suco, um pedacinho de chocolate, enfim. Estimule outros sentidos, porque o ser humano tem 5 sentidos muito aguçados. E a massoterapia se preocupa, na maioria das vezes, com apenas um desses sentidos, que é o toque, através das leituras do tato. Mas se você trabalhar desde o início numa questão de musicalidade, por exemplo, de som que remeta a relaxamento, você está ativando o sistema auditivo. Ao você usar óleos aromáticos ou cremes ou materiais que tenham odor agradável, você vai estar ativando neuroreceptores também olfativos. E isso vai fazer então com que você ative mais de um sentido, mais do que o toque. Temperatura agradável do produto, a sua mão fazendo o trabalho dos movimentos, o que você pediu para ele ingerir, o que você está colocando na sua mão ou no corpo dele de odor agradável, o tipo de som, ele estando
com a imaginação voltada para algo que dê prazer, alegria, segurança, tranquilidade, bem-estar, vai fazer com que todas essas circunstâncias o levem a esquecer de conversar, por exemplo, esquecer de ficar usando o celular durante o processo de massagem. Mas é importante que você também faça parte dessa estrutura, ficando em silêncio, desligando ou colocando o seu celular no modo avião, pedindo a ele que tome essa providência. Então, o jeito de você envolver o seu cliente vai muito além de somente fazer o protocolo de massagem na hora do atendimento. Portanto, essas são as 3 etapas que você pode seguir, que você pode implementar aí no seu consultório. Preparar o ambiente. Depois, na sequência, você vai fazer o quê? Depois, então, você vai harmonizar. Harmonizar o ambiente, harmonizar a energia dessa pessoa que chegou até você, levando ela a um estado de calma, a um estado de relaxamento, a um estado de equilíbrio. Porque se ela chegou agitada e te encontrar agitado ou agitada também, certamente não haverá uma tranquilidade para gerar o bem-estar, o relaxamento profundo, físico e mental que ela está procurando. Então, depois que você preparou o ambiente, harmonizou, você vai fazer o quê? Você vai dirigir essa sessão. Você vai fazer o protocolo, você vai desenvolver a sua metodologia de trabalho com a sua sessão, seja ela qual for. Lembrando, a questão que foi perguntada naquela pesquisa foi em relação a deixar o paciente em silêncio como um protocolo de relaxamento. Eu costumo diferenciar os atendimentos. Se eu vou atender uma pessoa com problemas de dores, é possível que ele sinta algum tipo de desconforto durante o processo de massagem. Mas no relaxamento eu faço um protocolo onde os movimentos são sutis, leves e que não geram dor. E por que eu faço isso? Por que eu desmembrei o relaxamento do alívio das dores? Se eu levo a pessoa a um estado de relaxamento, a um estado de ondas alfa, de batimento cardíaco bem baixinho, de tranquilidade e repouso, qualquer tipo de desconforto que eu gere, apertando, tentando soltar algum ponto gatilho, liberar alguma situação de contratura muscular que eu encontre ali, eu vou gerar um desequilíbrio e um estado de alerta mental. Ou seja, ele estava no estado de relaxamento e eu apertei num ponto que doeu, ele voltou daquele local. Então, ele perde esse relaxamento, porque ele perde a concentração. E é isso que você precisa entender. Numa sessão de trabalho de relaxamento físico e mental, você precisa gerar estímulos que mantenham a pessoa em um estado total de desligamento com situações que geram dor. Isso pode gerar um pouco contraditório, porque muitas pessoas só procuram a massoterapia mesmo para relaxar quando estão com dor. E aí você precisa explicar para ela que um estado de relaxamento precisa manter um padrão de movimento, de tranquilidade. E se você for realizar uma massagem terapêutica com um movimento mais pesado, liberar uma banda tensa, soltar um ponto gatilho, é possível, sim, que você gere algum tipo de dor ou desconforto por algum curto período. E isso vai fazer com que o relaxamento não seja efetivo. Por quê? Vai soltar, vai liberar algum grupo muscular, mas vai gerar dor. Então, se você quer trabalhar somente o relaxamento, os estímulos precisam ser mais leves do que um trabalho de massagem terapêutica. Essa é a minha visão sobre esta separação que eu promovo. Trabalho de relaxamento é só para relaxamento físico e mental profundo. Trabalho para reabilitação, para liberação de dores, para ganho de amplitude, é realizado em uma sessão de massagem terapêutica, desportiva, ajustes osteoarticulares, enfim, tem várias outras ferramentas que você pode utilizar. Então, você entendeu o que é preciso fazer? Você pode, inclusive, testar esse ritual aí na sua clínica, no seu consultório, no seu ambiente de trabalho ou até mesmo em home care. Mesmo que você vá ao ambiente dessa pessoa, você é que precisa, como profissional, dominar a situação, controlar esse passo a passo, controlar todas as ações do seu cliente para gerar esse equilíbrio, esse alívio de tensões,
esse alívio do estresse. Importante também é conhecer a rotina da pessoa. Conhecer a rotina de trabalho, conhecer a rotina pessoal, o que ela faz no dia a dia, por que ela pode estar tensa e estressada. Existem várias possibilidades que geram esse desequilíbrio, esse desconforto físico e emocional. Então, quando ele chega pedindo um relaxamento, é preciso fazer essa leitura. Essa leitura você faz na anamnese ou até mesmo num bate-papo descontraído, numa conversa. O que houve? O que aconteceu? Por que é que você está assim? Desde quando você se sente assim? Se for no trabalho, há quantos anos você trabalha nesse local, nesse sistema, com esta equipe? Por mais quanto tempo você vai continuar trabalhando com isso? Portanto, essas rotinas faz muita diferença para que você entenda como oferecer o seu trabalho, como possibilitar a ele, de repente, até um tratamento mais prolongado, mais sessões com mais periodicidade, que ele volte a fazer esse tipo de atendimento, esse tipo de trabalho mais frequente, para ir assim construindo um escudo imunológico, para ir conseguindo assim equilibrar-se física e emocionalmente e desenvolver as suas atividades sem tanta dor, sem tanto estresse, porque é muito complicado quem sente dores e desconfortos diariamente. Questões de ansiedade, estresse do trânsito, para quem mora nas grandes cidades, já sai de manhã estressado, já chega à noite estressado. Então, há uma rotina desta pessoa que é a causadora desses desequilíbrios. E, portanto, cabe a você, como massoterapeuta, saber orientar, saber criar este ritual. Como eu sempre peço nos meus vídeos a sua colaboração, eu quero que você faça o seguinte: coloca para mim nos comentários aqui abaixo qual é o seu ritual, como você faz e como você consegue manter o seu cliente em silêncio, como você faz para ele desligar, para ele não usar o telefone, para ele relaxar. Quais são os desafios que você encontra? Certamente a sua situação pode ser a situação de centenas de outros colegas e de repente o seu comentário pode ajudar outros colegas da área da massoterapia a adaptar o seu trabalho, adaptar o seu protocolo com dicas que a gente vai colocando aqui. Então esse vídeo tem a função, a missão de ajudar, esclarecendo, contribuindo com ideias e contribuindo com situações que podem acontecer no ambiente de trabalho de qualquer massoterapeuta. Portanto, agora você já viu que levar uma pessoa para um estado de relaxamento, de desligamento, não é tão difícil quanto parece. Mas é preciso que você siga esse passo a passo. Você pode desenvolver, inclusive, o seu ritual, o seu jeito de comandar esta situação. Mas você precisa entender que são ações coordenadas. E que você, como profissional, é quem vai dirigir esta cena, é quem vai dirigir esta situação, este atendimento. O seu cliente vai se moldando, vai se ajustando àquilo que o profissional vai determinando para ele. Portanto, entenda, 90% da responsabilidade sobre o paciente ficar em silêncio é sua como profissional. Se você conseguiu criar essa rotina, preparar o ambiente, organizar, harmonizar tudo isso, é impossível do seu cliente não relaxar. Mas 90% sendo seu, os outros 10% precisam ser dele. Os outros 10% são ele que vai definir a tomada de atitude. E você não inicia a sessão se ele não conseguir organizar essas outras áreas. Se ele não desligar o telefone ou colocar em modo avião, se ele não conseguir parar de falar, parar de gesticular bravamente em relação a algo que pode ter acontecido, igual o caso da história do início desse vídeo, do motorista estressado. Então você precisa ter essa noção. É possível conseguir isso, mas existe uma rotina, existe um passo a passo, um ritual, como você queira chamar. Ou seja, existem ações, e ações são tomadas em conjunto por você, como profissional, e pelo seu cliente, que vai ser atendido, que está pagando pelo atendimento, que dedicou tempo para isso. Isso você também pode falar para ele. Você precisa aprender a valorizar o seu tempo, a se gostar, a querer sentir-se bem na sua própria companhia. É por isso que você está aqui, para relaxar, para descansar, para harmonizar e para se fortalecer. E isso me faz lembrar a história de uma paciente que veio buscando por uma massagem relaxante certa vez, e eu usei para harmonizar o ambiente e a situação de energia dela e de tensão que ela estava sentindo quando ela chegou,
um óleo essencial com cheiro de laranja, cítrico. E aí eu pedi para ela se concentrar em algum local, em alguma situação que ela se sentisse muito bem. Quando ela foi para a maca, dormiu, relaxou, acordou bastante tranquila, com uma expressão muito serena. E aí ela disse para mim, esse cheirinho de laranja que eu senti durante toda a sessão me fez viajar quando eu era criança, que o meu avô me levava, segurando pela mão, me levava até o pomar para a gente colher laranja, colher outras frutas da estação. E isso me fez me sentir muito bem. Eu me senti criança de novo, eu me senti lá naquele momento, pisando na grama, tirando fruta do pé e junto com uma pessoa muito querida para mim. Muito obrigado por você ter me ajudado nesta situação. Foi algo muito prazeroso, muito intenso. Eu lembrei de cada momento que eu vivi com meu avô, naquele pomar, naquela situação, colhendo fruta. Então, para mim, a sessão de hoje valeu muito, física e emocionalmente. Eu vou para casa com a sensação de estar perto de alguém que eu gosto tanto. Então, para você ver o poder da mentalização, o poder do foco, você pode ajudar o seu paciente, o seu cliente a construir isso. Basta você se concentrar e sugerir para ele, durante a harmonização, que ele pense em uma situação, que ele coloque foco e toda a atenção dele nessa situação durante o período da sessão de massagem. Então entenda, o seu trabalho como profissional é ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida, a qualidade dos sentimentos, a qualidade da energia. É para isso que você estuda, é para isso que você se prepara. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais amigos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo. O que é que você faz para ajudar o seu cliente a relaxar, a não falar, a não ficar no celular durante uma sessão de massagem relaxante? A gente se vê no próximo vídeo.